Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente, funcionários desta Casa de Leis e quem nos acompanha pela internet. Faço uso da tribuna hoje para ficar registrado a minha fala aqui num dia especial. No município de Nova Vitória, através da Lei Municipal 4.674 de 2017, foi instituído o Dia do Paratleta União Vitorense no dia 6 de maio. O Programa Paralímpico, instituído em 2017 por o então vereador e presidente da casa naquela época, o Almires Bugai, se deu muito pelo trabalho desenvolvido pelo professor Edson César Slonski, que aqui está. Pessoa a qual eu conheci em 1986, nos tornamos amigos, crescemos juntos, temos uma longa trajetória, não só no paradesporto, mas uma trajetória na luta e na busca das condições ideais para as pessoas com deficiência em nossa cidade. Estar aqui hoje no Legislativo, confesso para vocês que usar a tribuna é um momento ímpar em minha vida. Pensei durante o dia inteiro situações de escrever um discurso, de fazer como grande parte dos políticos faz, que é colocar tudo no papel para fazer uma leitura. Porém, para falar da pessoa com deficiência, eu não preciso escrever. As pessoas que me conhecem sabem que a deficiência está dentro da minha casa. As pessoas que sabem da minha história com o Edinho sabem que não é por interesse próprio. Eu não quis e eu não escolhi morar no bairro São Basílio Magno em 1984. Foi por causa da enchente de 1983 que eu vim morar ali no bairro São Basílio Magno. E assim, num sábado à tarde, quando eu saí para brincar, eu conheci o Edinho com mais alguns amigos, o irmão dele também. E acabou que tivemos uma amizade intensa, uma amizade, posso dizer que de irmãos. Participei de muitos momentos do Edinho. Momentos tristes, momentos alegres, participamos juntos de derrotas, participamos juntos de vitórias, tudo isso antes do paradesporto. Fui uma das primeiras pessoas que, quando comprou um carro, colocou a cadeira de rodas do Edinho dentro do porta-mala e levou o Edinho para se divertir. Juntamente com outros amigos da mesma idade, de 12, 13 anos, levávamos o Edinho nos Jogos do Iguaçu. 1, 2 pessoas já entravam com o Edinho. Mas nós, meninos e levados, queríamos entrar em 5, para os 5 não precisar pagar a entrada. E lá entrávamos dentro do campo junto com o Edinho. Tirávamos fotos com os jogadores do Iguaçu, pegávamos autógrafo, íamos na rádio com o Britão pedir bola, porque nós tínhamos um time de futebol de molecada, e o Edinho já naquela época era o nosso técnico, eu tinha 10 anos de idade. Mal sabia eu que naquela época nós já estávamos trabalhando na inclusão de alguma forma da pessoa com deficiência. Éramos crianças, sem maldade, inocentes, fazendo com que uma pessoa com deficiência estivesse envolvida junto com nós. Confesso a vocês que por diversas vezes pensei em desistir. Porque o ser humano, ele é mau. O ser humano, quando ele quer o poder de qualquer forma, ele busca desconstruir o trabalho das pessoas. Por diversas vezes fui atacado. Por diversas vezes, por apostar no programa paralímpico, ouvi que usei as pessoas com deficiência para chegar onde estou. Recentemente fui questionado o que fiz pelas pessoas com deficiência. A resposta está aqui dentro da Câmara de Vereadores hoje. Parte do que eu fiz junto com o Edinho está aqui. As famílias que aqui estão. Outra hora disseram a mim, e não que não seja um trabalho digno,
varrer rua, e eu varreria a rua, sim, porque eu tenho família e eu tenho que dar de comer aos meus filhos, falaram a mim que eu só prestava para varrer rua dentro da prefeitura. E eu acatei e fui fazer. Só que eu tinha um propósito. Era trabalhar com pessoas com deficiência. Era desenvolver o projeto paralímpico junto com o Edinho, que foi para isso que nós entramos na prefeitura, num requerimento do vereador Ráttico e do então ex-vereador Altair Guassuano, quando pediram para que o Edinho fosse contratado para ser profissional de educação física dentro da Secretaria Municipal de Esporte, no ano 2013. Mas pouco se divulga, pouco se mostra. Naquele momento o Edinho era o único profissional de educação física paralisado cerebral contratado por uma prefeitura no Brasil. Nós oportunizamos aquele menino de 8 anos de idade que mal conseguia empurrar a cadeira do Edinho, veio pedir para o Edinho. Falei no momento para o vereador Ráttico, não é para mim. O requerimento que eu peço para que vocês façam é para que o Edinho seja contratado, eu tenho o meu trabalho. Porém, as famílias que aqui estão e outras que hoje não puderam estar presentes, pediram várias vezes. Godoy, faça o concurso, entre na prefeitura, nos ajude a coordenar junto com os nossos filhos, nós vamos ajudar você também. E assim eu fiz. Quando entrei na prefeitura, o que eu vim ganhar na prefeitura era metade do que eu ganhava na loja onde eu trabalhava. Mas eu optei em vir para o programa paralímpico, porque o meu filho ia estar junto, porque o Edinho, que era meu amigo de infância, ia estar junto, e juntos nós estávamos proporcionando que as pessoas saíssem do anonimato e viessem praticar um esporte adaptado, não só para ser de alto rendimento, mas sim para se socializarem, para que a sociedade enxergasse eles, não os vissem como incapazes numa cadeira de rodas. Usamos a frase: não queremos piedade, nos ofereçam oportunidades e vocês irão descobrir as suas potencialidades. Daqui 30 a 40 dias, no máximo, vai ser entregue a sede do programa paralímpico. Para quem perguntou o que ele fez, o que ele faz para as pessoas com deficiência, Edinho, que aqui está, sabe. Fiz carreiro com aquele projeto para baixo e para cima. Secretário Neto, que estava na secretaria no momento, sabe que nós fomos lá, fomos atrás de recurso. A medição do terreno foi pago pela Secretaria Municipal de Esporte. Está lá. Dentro de 30 dias vai ser entregue um espaço onde a gente quer buscar parcerias para que sejam atendidos com psicólogo, advogados, para que consigam saber quais são os seus direitos também. Vai ter uma quadra poliesportiva, onde vão conseguir treinar, onde vão conseguir fazer as suas ações, as suas confraternizações de final de ano, que quando iniciamos, né, Edinho, eram 9 pessoas na confraternização. Hoje fazemos a nossa confraternização em torno de 150, 180 pessoas. Vereador Zé Pedro, que aqui está, em 2016, 2017, foi adquirida uma van adaptada. Ninguém fez favor. Ninguém fez favor para essas pessoas. Cumpriu-se aquilo que é o papel do gestor público. E eu cumpro com o meu papel enquanto estou no legislativo, que é buscar o direito deles e dos meus filhos, porque eu tenho 2 filhos com deficiência em casa. Eu tenho 2 filhos com deficiência em casa. O amor que eu sinto pelos meus filhos, ele dói. As pessoas que não têm filho com deficiência e que estão usando de má fé, falando besteira, eu rezo a Deus que nunca tenham um filho com deficiência, porque não sabem o quanto dói num pai quando estão internados, quando fazem cirurgias, quando teu filho se torna uma colcha de retalho para que você consiga dar autonomia para eles. Tenho o maior amor do mundo pelos meus filhos. É tanto amor, eu ouvi essa semana de uma mãe, num programa de televisão, nós, pais e mães de filhos com deficiência, o nosso amor é tão grande que ele não cabe dentro do peito, que às vezes chega a doer, porque a gente não consegue, às vezes, fazer com que eles tenham tudo o que é de direito deles. Mas a gente não se encolhe. A gente busca, a gente não dorme, a gente faz esse trajeto aqui, de União da Vitória, Curitiba, atrás das especialidades deles, que esperamos que muito em breve
Assim que o ambulatório médico de especialidade seja inaugurado, algumas das especialidades para as pessoas com deficiência estejam ali naquele ambulatório médico. Esperamos que o trecho de São Mateus, de União da Vitória, São Mateus, seja recuperado. Porque cada vez que os nossos filhos com deficiência, as pessoas da nossa cidade que vão para outros atendimentos de especialidades, a gente fica rezando e pedindo a Deus para que voltem com segurança para casa. Aqui dentro, temos um projeto de lei aprovado, que é a instituição do esporte paralímpico nas escolas municipais. Foi declarada utilidade pública a Associação do Laço de Amor Down. Tem projetos voltados ao autismo sem barreiras. Hoje a vereadora Landra coloca um requerimento. Até conversei com ela aqui agora há pouco. Já temos a carteirinha do Estado sendo efetivada pela Secretaria de Acessibilidade. Temos a carteirinha municipal sendo efetivada pela Secretaria de Acessibilidade e União da Vitória. Fazer uma ementa, fazer com que essa lei municipal complemente o que está na lei estadual. É plausível, vereadora? É plausível ver que a nossa Casa de Leis tem mais vereadores hoje também olhando para as pessoas com deficiência? Fico muito feliz em ver os pais, ver as mães, ver os funcionários da Prefeitura, da Secretaria de Acessibilidade que aqui estão. Tivemos coragem de ficar 1 ano à frente da Secretaria de Acessibilidade, porque era uma pauta minha. Está lá, plano de governo. Quando falam que eu menti para as pessoas, eu não menti para ninguém. As pessoas que votaram em mim sabiam que eu defendia essa bandeira. E estava escrito lá, estimular o Executivo a criar a Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social. Não necessariamente que eu tivesse que ser o secretário, mas fui convidado por ter conhecimento de causa, por ter filhos com deficiência. Aceitei o desafio, falei com alguns eleitores meus, expliquei a situação para eles o porquê eu aceitei. Sou funcionário público concursado de carreira. Não desvalorizo os funcionários. A Secretaria de Acessibilidade é formada por funcionários de carreira. Todos têm desconto de IMAS, todos têm desconto de fundão. Todos contribuem de volta para os cofres da Prefeitura. São complementos de folha de pagamento. Os comissionados que lá estão. São funcionários públicos da Prefeitura concursados. O dia é de festa. O dia é 6 de maio, o dia do atleta paralímpico União Vitorense. Mas eu não podia deixar de colocar aqui, porque é para vocês que eu tenho que prestar conta. É para vocês, famílias que acreditam no meu trabalho. Pedroso, que aqui está, sabe. Acompanhou a história do Edinho também, junto com o Márcio Tzig. Sabe que por quantas e quantas vezes ele iniciou e não conseguia que desse continuidade? Porque todos têm seus afazeres, têm as suas profissões e não conseguiam acompanhá-lo. Eu tive coragem. O vereador Rático sabe que eu fiquei 6 meses no seguro-desemprego quando eu saí de uma empresa para ajudar eles no programa paralímpico até que me chamassem no concurso da prefeitura. Abdiquei de muitas coisas para estar com eles. Porque assumi uma responsabilidade com eles para mostrar que eu não estava usando eles. Coisa que algumas pessoas não sabem. O crisma do meu filho caiu numa competição deles. Eu não presenciei o crisma do meu filho porque eu era o responsável pela equipe. E fiquei em Curitiba com eles e recebi as fotos e as mensagens da minha esposa. Eu em Curitiba, trabalhando. E mesmo assim, naquela época, teve pessoas ligando, querendo saber o que Serviços Gerais estava fazendo com os deficientes, viajando, passeando. Pergunta para eles o meu passeio. Pergunta se eu convido as pessoas que fizeram o vídeo a viajar com nós uma semana. Eu convido a viajarem uma vez com nós. Vocês vão ver se nós estávamos passeando. Eu convido vocês a viajar uma vez com nós. Sempre prezo para não ter a exposição deles. E aí vem as pessoas de má fé falar que eu usei as pessoas com deficiência. Eu tenho filhos com deficiência. E tenho o maior orgulho
de ter sido escolhido por Deus para ter 2 filhos com deficiência. Porque eu duvido que algumas pessoas iriam conseguir cuidar de filhos com deficiência da maneira que agem. Parabéns aos atletas do programa paralímpico. Parabéns aos pais, às mães, aos profissionais que trabalham por essas pessoas com deficiência em nossa cidade. Muito ainda há que se avançar. E só vai se avançar com quem realmente olha nos olhos dessas pessoas e não usa de politicagem para se manter. Boa noite.